Interrompemos nossa programação para apresentar Loucuras de Primavera. E a gente já está com um convidado por aqui, como já tinha prometido para vocês aqui na programação Tecnopop, Guto Agostini. Sim, Guto Agostini, ele é professor de português, professor de inglês, radialista e um monte de coisas mais que já ele vai falar, né? Então, vamos chamar agora aqui ele, Guto Agostini, aplausos! Muitos aplausos! Boa tarde, Guto. Muito boa tarde, tudo bem? Gostei dos aplausos aí, bacana isso. Já fui bem recebido, né? Já me senti muito bem, cara. Viu? Isso aí, Guto. E aí? Tudo certo? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado, gratificado. E é sempre bom estar perto de alguém que curte essa coisa de rádio, né? De fazer rádio. E não interessa se é uma rádio aberta, né? Se é uma rádio online. Não importa se a gente chama isso de rádio, né, ou de transmissão online, né, que tem essas discussões, né? Sim. Mas é alguém que gosta dessa coisa do broadcast, né, de fazer isso que a gente está fazendo, né, que não deixa de ser um show, que é uma coisa muito bacana. Isso em primeiro lugar, mas em segundo eu vim aqui para prestar uma queixa, né? Eu estou procurando o lugar certo para colocar uma queixa, porque supostamente nós deveríamos estar fazendo esse programa na primavera e a gente está em pleno inverno, né? Pois é, né? Por isso que as loucuras de primavera. É verdade. Né? Alguma coisa não está certo, né? Alguma coisa nunca está certo, né? Mas tudo bem, tá ótimo, tá beleza. E, cara, que estúdio bacana, hein, cara? Com esse janelão aqui, que a gente tem esse visual da cidade, né? Parece que a gente tá em Londres, é verdade, né? Mas por que não, né, cara? Tá muito bom isso aqui, muito legal. Que bom. Então, Guto, se apresente um pouquinho para quem não te conhece ainda, né? Provavelmente todo mundo já te conhece aqui da região. Tu falou agora há pouco, antes de entrar no bloco de comercial, que eu ia estar falando sobre o que eu conheço da vida. Sim, então exato. eu tenho que ficar quieto, porque eu conheço praticamente nada. 59 anos e conheço praticamente nada. Eu posso dar alguns pitacos, tipo assim, daquilo que eu penso da vida, né? Mas conhecer eu acho que não. Mas enfim, tu já deste também aí as referências, né? Eu atuo profissionalmente como professor, né? E amadoristicamente, mas é um amadorismo levado a sério também, né? Sim. Como músico, como cantautor, né? Como compositor e cara que gosta de cantar as próprias músicas, a gente chama de cantautor, já com 2 CDs, e também como radialista, né? Embora não seja como profissão, né? Mas como um trabalho que hoje muito me agrada, né? É muito bom fazer isso. Também proprietário de uma rádio, apresentador de podcast. Sim. E eu acho que é isso aí, mais ou menos isso aí. Sabe, Guto, uma coisa que eu sempre quis te falar, que tu tem um pouquinho de culpa nisso aí que eu tô aqui hoje. Olha só, cara. Não sei se isso é um elogio ou... Não, elogio, claro. Por causa que eu escutava muito a Rádio Estúdio, né? Então, inevitavelmente, a gente vai conversar sobre isso também, né? Sim, com toda certeza. E o Guto era uma das vozes padrões da Estúdio, né? Então, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi as trocas de horário da Estúdio. Certo. Né? Certo. Isso aí... E fui gostando disso aí e disse, não, um dia ainda quero trabalhar com esse pessoal lá no estúdio. Tu sabe que, Rodrigo, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu vim para Caxias de Santa Maria em 1991. E eu vim assim, sem nenhum convite para trabalhar em rádio, né? Eu tinha passado no vestibular naquela oportunidade e vim para cursar a faculdade. Mas eu tinha uma certeza assim, que eu ia conseguir entrar em alguma rádio. E eu conhecia o Heron, né, que era o programador e também comunicador da Rádio Estúdio 93. E eu ouvia a Rádio Estúdio 93, embora eu morasse em Santa Maria, mas a minha família é de Lajeado, eu sou de Lajeado. E ali em Lajeado, a 100 e tantos quilômetros daqui, a Rádio Estúdio 93 pegava em alguns momentos, acho que mais madrugada, coisa assim, e eu ouvia. Né, eu digo, cara, que rádio bacana e tal. Essa rádio é em Caxias e tal, mas... Né? E eu cheguei aqui, fui direto lá no STC, no 21º andar do edifício Estrela, onde ela funcionava. E me deram um chá de banco lá de, acho que 1h30, porque o chefe da Rádio Estúdio não... Enfim, nós conhecemos ele também, mas ele não estava...
Eu não sei, eu estava em reunião, sei lá o que foi, e o Heron estava de férias. E eu acabei não conseguindo falar com o Heron tipo, fui recebido por fim, pelo chefe. Eles disseram, tá, quem é que tu é? Eu venho de Santa Maria, cara. Trabalhei na Atlântida, lá em Santa Maria. E trabalhava em outra rádio lá agora e estou querendo trabalhar aqui. Sim. Tá, beleza, anotei teu nome aqui. E aí fui embora, cara. Fui embora, não rolou emprego e tal. Eu digo, eu tenho que trabalhar. Sim. Aí eu bati na porta da Rádio São Francisco. E aí me tornei um apresentador de notícias da Rádio São Francisco durante todo o primeiro semestre de 91. Acho que comecei a trabalhar em fevereiro lá e fui até setembro fazendo isso. Sim. Foi uma experiência fantástica, né? De fazer a redação da notícia e apresentar os programas de hora em hora, né? Conheci gente, fui começando a conhecer o pessoal de rádio daqui e tal, até que um dia rolou o convite para ir para estúdio. Eu fui. Isso foi em setembro de 91. E eu acabei saindo da estúdio só em fevereiro ou março de 2000. Então, assim, não cheguei por primeiro, mas saí por último, quando a estúdio terminou. Sim. E juntando o tempo todo, que deu 10 anos de rádio, eu acabei sendo o cara que mais tempo trabalhou na rádio. Talvez por isso até que acabou ficando essa marca da minha voz, ou do meu estilo, como sendo uma das marcas da estúdio. Porque fui o cara que mais tempo trabalhou lá, né? Sim. Então, a estúdio ela começou em 80 e... 88, alguma 88, coisa assim, pelo que a gente sabe, né? Sim. Então quando eu cheguei lá, tinha alguns que já tinham começado logo que ela começou, né? E que foram saindo depois, né? Sim. E é isso aí. Eu fiquei esse tempo todo na estúdio, até que ela virou estúdio pop rock. Sim. Né? E depois só pop rock, né? Enfim. Sim, e hoje ela é a Rádio Caxias, né? A frequência de 93.5 é a Rádio Caxias, que pelo menos até um tempo atrás, eu achava isso bacana, tinha um programa à tarde lá chamado Estúdio 93. Parece que ainda tem. Eu acho que tem, né? Tem. Acho que tem, né? Não sei quem é que apresenta. Não deixa de ser uma homenagem, né, para a antiga Rádio Estúdio 93. Sim. Foi uma época bacana. É verdade. E quando te conheci, tu deve se lembrar, né? Quando foi que primeira vez? Da época ainda na estúdio? Não, que eu te conheci lá na já no Cetel lá, né? Lá no sim. Fui lá com... Sim, foi aquela vez que tu foi trazer aquelas fotos, né? Um CD isso com aí. As vinhetas da Isso rádio? aí, exatamente. Exatamente Pois isso. É. Na verdade, tu trouxe um CD com as vinhetas, né? Isso. E eu achei umas fotos para fazer. Até vamos fazer propaganda, né? Para alimentar para fazer um vídeo, né? Em que a gente resgata essas vinhetas todas e coloca em forma de vídeo, coloca no YouTube, né? Sim. Então, se alguém quiser dar uma conferida nas vinhetas da Estúdio 93, que foi justamente esse trabalho muito... Cara, se não fosse tu, acho que não tinha... Ninguém mais tem isso, até onde eu saiba. Sim. Alguém até me falou que tinha, mas assim, passou na corrida e também estava numa fita cassete ainda. Teria que converter isso aí para MP3, enfim, né? Sim. Estúdio 93, a história revisitada. Se procurar no YouTube, tu vai encontrar, Tem. vai encontrar esse vídeo aí. Até essas vinhetas, quem me conseguiu elas foi o Kleber Boldrin, né? Ele que me passou, disse, vou montar um CD, vou mandar lá pro cara. Mas, claro, foi um baita de um presente. Não, e aí a gente se conheceu pessoalmente, né? Sim. Foi na época que aí já a Estúdio 93 já não existia mais. Aí nós estamos falando aqui, Rodrigo, já do ano 2000 e pouco, né? Sim. Que eu saí da UX, para ter uma ideia como o tempo passa, né? Eu saí da rádio da UX, eu entrei na rádio da UX em 2004 e fiquei até 2010 lá. Aí eu parei de trabalhar em rádio oficialmente, né? Então foi nesse período aí, cara. Foi depois de 2004 já. Né? Sim. E depois disso aí tornou-se professor? Na verdade, eu já era professor. Eu fazia, todos os dias eu fazia 3 turnos. Né? Um dos turnos era a programação, né? E a coordenação de programação da Rádio UX, Sim. 106.5, e também, geralmente à tarde isso. E aí, nas manhãs e nas noites, eu dava aula por aí, em alguns lugares, onde eu conseguia fazer. 3 turnos direto. Sim. E aí eu fiz um concurso, depois de ter tentado vários outros concursos e nunca ter dado nada certo, né?
Eu fiz um concurso até para ser parceiro de um amigo meu que estava enchendo o saco para fazer concurso. Aí eu disse, tá beleza, vamos fazer o concurso. Aí eu fiz concurso para o Instituto Federal. E deu zebra, passei. Mas uma das exigências do serviço público é que tu tenha dedicação exclusiva, né? Então eu tive que, pelo menos como fonte de renda, eu tive que parar completamente de exercer qualquer outra profissão. E uma delas, ou a principal delas, estava sendo rádio, né? Então eu tive que parar de fazer rádio profissionalmente. Sim. Isso em 2010, nós estamos 12 anos depois agora já, né? E aí, então, justamente aí surgiu a Mapa Mundi depois, é concorrente, mas não é concorrente, né, cara? A gente lida e tem muita gente para ouvir rádio, né? Claro, com certeza. Mas enfim, a Mapa Mundi está fazendo um pouco mais de um ano agora, que é a minha própria rádio web, e a Mapa Mundi, ela surgiu justamente por essa carência que eu tenho de fazer rádio, né, cara? De ter, enfim, é um vício, é uma cachaça, como a gente costuma dizer, e ela é muito legal, é muito bom de fazer isso. Enfim, a gente acha que tem alguma coisa para dizer, né? A gente acha que tem alguma emoção para passar, né? Tipo assim, tu pega tardes que nem hoje, assim, alguém te escuta, tu tá com um bom astral, passando uma coisa boa para as pessoas, né? E eu sempre me lembro demais da época da Estúdio, da UX também. A UX não era tanto, mas a Estúdio tinha gente que dizia assim, cara, tu é o meu irmão mais velho, né? Tu me faz companhia, tu me agrada, tu me anima de manhã, né? Às vezes eu acordo de manhã, tô meio com aquela cara lá, né? E tu fala um negócio bacana e tal, eu já me animo e tal. É uma profissão muito boa, né? Sei lá, parece que a gente tem essa responsabilidade, vamos colocar assim, né? Mais ou menos essa ideia. Então, abri a rádio com esse intuito, né? De conseguir voltar a isso. Não estou fazendo nada ao vivo ainda, o que ainda me incomoda. Quero fazer isso que nem tu está fazendo, assim, né? Mas vamos lá, o tempo vai dizendo. Claro. E também ao vivo eu faço aqui de vez em quando, né? Não é sempre que estou tem essa obrigatoriedade, né? Você está tirando o casaco aqui. Está tirando o casaco. Pô, o cara tem até calefação aqui dentro. Muito bem, esse é o Guto Agostini aqui na programação da Tecnopop Network, nessa tarde de terça-feira nublada, né? Véspera de feriado, já está pronto aí para dar uma relaxada no dia 12? Ou... Cara, quando a gente vai... O cara que é professor por profissão e tem muitas turmas, assim, especialmente de ensino médio, e o professor de português ainda que lida com redação, corrigir redação e coisa assim. Quando chega nessa época do ano, a gente já está meio descabelado, sabe? A gente já não consegue dormir direito, a gente precisa de mais do que uma noite para dormir para recuperar um dia, sabe? Então a gente já está esperando as férias chegar. Quando acontece um feriado, que nem esse de amanhã, no meio da semana, cara, isso é fantástico. Então, assim, eu estou preparado para, de fato, descansar. Eu tenho algumas redações encomendadas que na quinta-feira eu já devo receber, né? E assim, aí então eu vou intercalando turmas, eu não dou as redações tudo de uma vez só, né? Juntando aos poucos, né? Para também não ter aquele catatal de redação para corrigir de uma vez só. E o aluno, ele entrega, né? Demora 3 dias para fazer, mas no dia seguinte ele quer já o resultado, quer saber a nota, né? Então, para não ter para não deixar o aluno tão desesperançoso, né? Então eu vou colocando aos poucos. Mas, enfim, a partir da volta do feriado agora, eu vou corrigindo redações, além das aulas que eu estou dando, praticamente todos os dias. Então isso cansa, né? Então isso cansa. Então tu espera fim de semana, tu espera apaixonadamente final de semana para descansar, né? Tu espera um feriado. Eu já estou pensando que depois do dia 12, né, tem vai ter, mas não vai ser. Tem dia do professor agora no dia 15, mas aí não é feriado. Não é feriado. Eu sei que em novembro tem feriado também, né? Bom, novembro tem 2 feriados, né? Dia 2 de novembro e dia 15. Estou aguardando ansiosamente. Não, e o detalhe, né, Rodrigo? A gente, no feriado, todo feriado agora ele é reposto, né? Então, normalmente, quando a gente tem feriado, a gente tem que repor com aula no sábado. Então, quer dizer... Mas é bom dar uma parada no meio da semana, é ótimo isso aí. E as turmas, como é que é? São comportados? Ou Cara, eu acho que a gente é bastante sortudo, sabe? O Instituto Federal, eles têm um pessoalzinho assim, que quebra um pouco aquela velha ideia que a gente tem
do aluno de ensino médio da escola pública, sabe? Que tu, inclusive, já chegou a ver, né? Algumas vezes é aluno atirando cadeira no professor, né? Nós não, cara. A gente tem uma galera bacana, sabe? Uma galera que meio que sabe o que quer lá dentro, sabe? Sabe para onde está indo. Muita gente que cobra o conteúdo, sabe? Que vai atrás das coisas. Obviamente, como em todo lugar, tem gente atiradão também, né? Tem vários atiradões, né? Normal, né? mas não são pessoas agressivas e tal. É um tipo de... Está, inclusive, aproveitando e fazendo... o processo seletivo vai acontecer em dezembro e as inscrições para quem quer entrar no ensino médio estão abertas, se não me engano, até o dia 23 de outubro, se não me engano. Esses dias eu tive a grata surpresa de encontrar nossa colega radialista também, Flávia Andréia, Flavinha Vidor, encontrei ela na rua e ela estava justamente passando com a menina dela, com a filha, que vai entrar para o ensino médio agora. Daí ela falou, tu não é professor do Instituto Federal? Sou. Como é que ela? Ela me perguntou, né? Cara, eu recomendo, se a tua filha vai estudar, especialmente se está buscando escola pública, recomendo o Instituto Federal, e recomendo mesmo. Sim. Assim, mas te prepara, né? Porque em algum momento no ensino médio tu vai passar por mim. E tu vai ter que ler. Então, se tu é uma pessoa que lê, que tu gosta de abrir um livro e ler, tu vai estar servida, tá? Sim. Se tu não gosta, aí talvez tu vai ter problema, porque tu vai ter que ler de algum jeito ou de outro, querendo ou não querendo. Português tem isso. Sim. Mas tem todas as outras disciplinas, tal. É um ensino bom, de qualidade, né? E grátis. Então, só tem que entrar no site lá, né? Procura Instituto Federal, sei lá, eu acho que é IFRS. Procure ifrs.com.br, acho que é isso aí. Vamos botar aqui, ifrs.com.br, acho que é isso aí. Já entra lá e Vamos ver o que busca aqui. já vai aparecer. Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Isso aí. Aí já vai ter inscrições ali, papapá, já clica, já vê qual é que é a documentação que precisa e está feito. Não estou sendo pago para isso, né? Mas enfim, acho que até é uma boa a gente comentar. É um serviço, né, especialmente para pessoas que têm dificuldade com a questão financeira, né? Lá a gente é gratuito, né? Tá vendo? Aqui tem Alvorada, Bento Gonçalves, Canoa, Caxias, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Porto Alegre na Restinga, Rio Grande. Porto Alegre tem 2, exatamente. Exato. Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão. Exatamente. É uma rede grande, né? É uma rede grande, sim. Sim. E, enfim, os pertos aqui, né? Tem além de Caxias, tem Farroupilha, né? A reitoria fica em Bento Gonçalves, então tem o campus grande lá em Bento Gonçalves também. Sim. E na Feliz, até pouco tempo atrás, inclusive, tinha gente que vinha da Feliz para cá para estudar aqui. Agora já tem lá também, né? Então, eu acho que a tendência é expandir, né? Até eu tenho um colega que mora na Feliz. Na Feliz. E ele dizia, não é infeliz, é na Feliz, senão o cara fica muito triste. Exatamente, né? O tempo todo tu vai batendo. Eu fui aprendendo aos poucos também, né? Porque tu dizia, de onde é que tu é? Eu sou da Feliz. Como assim da Feliz? Né? Porque eu sou de Feliz, não tem maiores problemas, né? Mas quando tu usar a preposição em, daqui a pouco vai juntar e aí sonoramente cria a ideia do infeliz. E como mensagem subliminar, aquilo fica batendo, né? Daqui a pouco o cara tá triste. E eu acho bacana. Onde é que tu mora? De onde é que tu é? Eu sou da Feliz. Ótimo. Aqui até, quer estudar na IFRS, inscrições para o processo seletivo de estudantes 2023/1 estão abertas. Até o dia 23, é isso? Inscrições das 14 horas, do dia 3 do 10 até o dia 24 do 10. 24, olha só. Bacana. Show de bola. Show de bola. Então tá aí, fica uma dica para quem tiver filhos ou alguém que estiver entrando para o ensino médio. Vai para o Instituto Federal. Muito bem. Muito bem, Guto. E também tu tem o lado da música, do cancioneiro. Tem. Tu quer falar mais sobre rádio, de repente? Vamos aproveitar e esgotar isso aí, depois entrar para esse lado aqui. Porque assim, desde a época da estúdio... Sim, desde a época da estúdio, tu que manda aqui. O problema do rádio, né, e isso é um problema, isso de fato é um problema. O problema do radialista é que ele tem um mês, né, uma quantidade de dias no mês incompatível com o salário dele.
Sim. Se é que tu me entende. Porque o salário termina e o mês continua. Exato. Né? Então, assim, nós da estúdio... Já trabalhei em rádio e sei como é que é. Nós da estúdio, assim, a gente tentava muito, e durante uma época funcionou muito, a gente tentava fazer trabalhos extras, né? Então, tinha algumas pessoas que eram chamadas para gravar comerciais, mas isso era muito eventual, né? Sim. O Mário César, por exemplo, né? Tem aquele vozeirão todo. Sim. Eu era chamado de vez em quando para gravar alguns comerciais fora da rádio, né? Então, os comerciais são pagos. Mas era, como eu estou dizendo, era um cachê muito eventual. A gente tinha que ter alguma coisa mais... que acontecesse mais vezes, né? Então, a gente começou a fazer o quê? Começamos a fazer festas. Né? Fizemos um acordo com as nossas chefias, né? Da rádio, e a gente saía para fazer festa, apresentar festas, né? E aí sim, a gente recebia cachê que muitas vezes, ao longo de um mês, com a quantidade de festas que a gente ia, a gente conseguia dobrar o nosso salário. Aí ficava razoável. Mas assim, tinha que ter festa, né? E tinha. Então teve lugares aqui em Caxias que eram lugares que a gente estava seguidamente fazendo festa, apresentando festas, e depois fizemos parceria com os próprios donos dos lugares, né? Sim. Então a gente pegava, por exemplo, quase dá para ver aqui pertinho, né? Pegava, por exemplo, em Incitatus, a gente ia por ali, certo? Na época que o Incitatus pertencia ao Vianney de Lázari, então tinha o Incitatus, tinha o Amadeus, aí a gente já ia para Bento, tinha a Lavalbônia, apresentava lá, tinha a Farroupilha, a Notorium, sim, certo? E que era do mesmo dono numa época, certo? Então, fechava esses pacotes assim, né? Ia fazer festa. Como se ainda não fosse bom que chega, eu e o meu colega Renan Palma Júnior instituímos uma dupla para fazer festa chamada os Irmãos Caras de Pau. Lembro disso, lembro. Então, era nossa. Originalmente, depois o Renan continuou, quando eu parei de trabalhar em rádio, o Renan continuou. E aí acabaram entrando outras pessoas fazendo... Sim. Aquele que era o meu papel. Hoje o Renan ele continua fazendo isso, só que ele está fazendo em vídeo. Ele está fazendo um podcast, que é Renan Palma Júnior, Cara de Pau, uma coisa assim. E montou um estúdio bacana, assim, que nem o teu, só que voltado para coisas de TV, né? E tá com uma equipe bacana. Lá em Campinas, interior de São Paulo. E eu recebo seguidamente e tal, tá. E continua com aquele jeitão, com a mesma roupa, aquela que a gente usava, né? Sim. Terno preto, né? Terno preto, gravata, tal, chapéu, óculos escuro. Sim. Bem que nem os Blues Brothers mesmo, né? Sim. E, cara, com os Irmãos Cara de Pau, a gente fez, além das festas da estúdio, a gente fez muitas festas por aí. Sim. Né? Então, os irmãos, como é que surgiu a ideia? Assim, do filme. Do filme mesmo? Sim. Vamos fazer e... Não a ideia, eu e o Renan, a gente sempre se dava muito bem, sempre nos damos muito bem. Éramos parceiros, assim... sei lá, cara, começou... A gente trocava horário, né? Trocava horário, dependendo da época, mas, enfim, 2, 3 da tarde, dependendo da jornada de trabalho no ar. Sim. E a gente foi percebendo que a gente era amigo, não apenas colega, sabe? E numa dessas começou a surgir uma ideia. Cara, vamos fazer alguma coisa para um pouco artística, né? E tentando colocar essa nossa veia divertida, vamos dizer assim, né? A gente não era... a mesma coisa da estúdio, a gente não era palhaço, assim. A ideia não era ser palhaço, mas a gente era divertido, né? Sim. Então essa coisa de contar piada e coisa assim. Outra coisa, a gente foi desenvolvendo já essa parceria ao longo do Orelhão da estúdio. O Orelhão da estúdio. Deve lembrar disso aí, certo? Da 1 às 2 da tarde. Da 1 às 2 da tarde. Para quem não lembra, este é um programa precursor de Pretinho Básico, de Programa Y. Né? A gente apareceu bem antes disso aqui em Caxias, né? Talvez algumas das pessoas que estão nos ouvindo que sejam, digamos assim, tenham acima de 40 anos, até vão lembrar de ter ouvido isso, né? Mas, enfim, era uma reunião de todos os comunicadores, né? E a gente conversava. A ideia, originalmente, era que a gente fizesse debates sérios. Nunca rolou isso, cara. Nunca rolou nenhum tipo de debate sério, cara. Era sempre zoeira. Né? Mas, enfim, era isso aqui, a gente está rindo, a gente está falando, né? Eu lembro que tinha um tema que era abordado e os ouvintes ligavam para dar opinião sobre aquilo lá. Isso, exatamente. E aí a gente zoava com o ouvinte zoava da gente, né? Sim. Então a gente tinha a gente começou a ter uma parceria por ali. Depois o Renan apresentava nas sextas-feiras também, no final da tarde. O Renan geralmente era o operador do Quack Comando Me, com o Radit, né?
E aí também era outra deitação. E geralmente eu estava na unidade móvel nesse horário, então de alguma forma eu participava também do programa, fazendo intervenções da rua, né, com o carro. E aí a gente foi, de fato, desenvolvendo essa parceria, e numa dessas, cara, que tal, vamos fazer isso? E aí então tinha os Blues Brothers, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como os Irmãos Cara de Pau. O filme, né, ele veio para cá com essa ideia. Depois, mais tarde, teve também o MIB, né? Os Homens de Preto também, sim. Que era mais ou menos, em termos de vestimenta, era a mesma coisa. E a gente entrou nessa onda aí também, né? Não fizemos nada de original, digamos assim, mas para Caxias, sim. Para Caxias e região, sim. E aí fomos apresentar festa com essa nossa cara. E aí, assim, mas vamos apresentar festa, cara, tentando fazer... levar uma mensagem para as pessoas, não simplesmente chegar num palco e dizer palhaçada. Né? Tipo assim, cara, o mundo tá careta demais, vamos se permitir, a gente pode ser engraçado, a gente pode ser divertido sem perder a seriedade na vida. Né? E outra, tu não precisa para poder te divertir, simplesmente te enlouquecer, né, com bebida e com drogas e tal. Né? Não estamos fazendo nenhuma apologia agora, nada a ver. De contrário a isso, né? Mas tu não precisa te entorpecer, não precisa chegar num ponto de... Né? Claro. Então, assim, nós tínhamos momentos em que a gente fazia um semi-striptease, né? Porque a gente estava sempre com os cerolão e coisa assim, né? Sim. Mas com o intuito de tentar mostrar, tu pode ser usado sem ser bagaceiro, vamos colocar assim, né? Nunca chegamos de sunguinha, coisa assim, né? E hoje eu já não faria mais isso até. Mas, enfim, a gente se vestia de mulher em algum momento, se vestia de mulher, ia para o meio da pista, mexer com o pessoal. Tinha várias encenações né, naquele processo todo. E, cara, durou um bom tempo. E tem pessoas que até hoje lembram disso. Tu é um dos que eu até hoje lembro disso aí, né? Tem várias pessoas. Tu era um dos Irmãos Cara de Pau, às vezes eu encontro. De vez em quando tenho alunos meus, cara. Não de ensino médio, eu dou aula na faculdade também, né? Tô à noite lá. Ô, professor, Guto Agostini, tu não era da estúdio? Sim. Tu não tinha uma festa que vocês iam vestido de preto? Sim. Eu já fui numa festa dessas, já tive aluno assim. Aí eu brinco de volta, né? Tu já não ferve, como é que é? Tu não ferve tu não fica mole na primeira fervura, né? Tu já tá galo velho, né? Ah, não, tô velho. Mas enfim, marcou época, né? Marcou época. E a estúdio foi uma baita rádio, foi uma referência até exatamente o ano 2000. Aí alguém com alguma ideia sensacional resolveu que não era mais. Né? E terminou a rádio. Quando ela ainda tinha muito caldo para dar, pela minha maneira de ver. Né? É que também teve uma época que começaram a mudar muito o estilo da rádio. Entrou pagode no meio. Já estava entrando nessa época. Na época que eu estava no final, já estava entrando os... Aí eu lembro que lançaram até um CD de pagode na época. Botaram o carimbo da estúdio junto. Exato. Exatamente. Antes disso tinha saído os outros também, mas era aqueles da Paradox, né? Isso. Geralmente com Dance Music, né? Eu sei que tinha umas parcerias legais com o próprio Rocha Neto, ele fazia, ele conseguiu assim algumas coisas da estúdio com o DJ Bexiga, lá de Porto Alegre, então tinha essa gravadora Paradox e teve aquela invasão de música eletrônica, assim, já dos anos 90, assim, vindo da Argentina e coisa assim, né? Sim, então, Eurodance. Isso aí também, essas aí, bom, aí DJ Derói. Exatamente. Aí, bom, aí tu conhece. Sim. Aí tu é praia, né? Conhece bem mais do que eu nisso aí. Sim. Mas foi bacana, né, cara? Porque a estúdio botava o nome dela junto com isso aí. E quando entrou essa coisa do pagode, eu particularmente, eu sempre achei assim que a rádio ela não tem que estar seguindo tendências. A rádio tem que impor a tendências. Então, se a rádio é desse jeito, ela vai ser desse jeito. E ela vai ter os ouvintes justamente por ser desse jeito. Sim. Nós tínhamos uma identificação muito grande com essa coisa de música dançante, tinha uma identificação muito grande já com flashback, era uma rádio que já nos anos 90 tocava muita música dos 80 e 70, tinha programa disso aí, e tocava muito, durante a programação também tinha isso aí. Tinha todo um lado roqueiro associado com a Estúdio 93, o próprio Jaime Rocha, até hoje também, as pessoas lembram dele apresentando o programa Baú do Rock na estúdio. Né? Sim.
E então, e de repente, quando ela começa a entrar com esse lado aí, nada contra, mas na estúdio eu acho que não dava. Mas enfim, era só ter tirado e continuado com a rádio, não teria problema. Sim. Mas aí alguém inventou, enfim, foi uma série de coisas assim que nem é muito bacana falar sobre isso, né? Mas Sim. gerou, cara, foi uma choradeira geral assim quando o pessoal saiu. Eu no dia que anunciaram para nós a nossa demissão, eu estava em Bento Gonçalves dando aula. Entrou na Voz do Brasil. Geralmente as reuniões em rádio é na hora da Voz do Brasil, né? Sim, todo mundo pode estar lá. Todo mundo pode estar lá. E eu tinha ido para Bento, que eu dava aula, e eu estava voltando para casa lá por 9 e pouco. Eu vi que ninguém entrou no ar. Eu estava ouvindo o rádio, né? Ninguém entrou no ar. Não sei quem é que era de noite. Eu acho que era o André Júnior. Ele não entrou no ar. E daqui a pouco alguém me ligou. Não sei se eu já tinha celular na época. Não vou lembrar agora. Não sei se eu cheguei em casa e tal, e aí alguém me ligou e disse, amanhã tu não precisa trabalhar. Estamos na rua. Sim. Assim, demitiram todo mundo junto. E botaram, assim, passou uma semana, eu acho que botaram um outro pessoal lá que não eram comunicadores, né? Sim. Eu comecei a ouvir aquilo, meu Deus. Só que assim, eu não posso dizer nada, porque é eu que estou machucado, estou magoado, né? Então eu estou achando ruim aquilo, né? Sim. Só que um deles, em especial, era meu amigo, bastante meu amigo. Ele já trabalhava com a gente lá como estagiário, assim. E ele disse assim, cara, eu escuto cada coisa. Quando eu entro no ar, o telefone toca. Eu já tenho até medo de atender. Porque eles querem saber onde é que estão os comunicadores antigos, né? Sim. Que na época que terminou a estúdio estávamos o Renan, a Flávia, o André Júnior e eu. Tinha reduzido bastante e tal. Né? E eles querem saber onde é que está esse pessoal. E, cara, mas eles xingam toda a nossa geração e várias gerações anteriores, né? A mãe, a avó e tal, né? Sim. E pede para dar o prefixo e sair do ar. Eu digo, cara, não deixa de ser um consolo, digamos assim, né? Pois consolo. Mas, enfim, acabou terminando. Eu lembro também, até eu participei, até depois, se quiser uma água também, tem água. Que teve passeio ciclístico, que era bem legal. Sim, eu participei. Noturno e diurno também. Eu peguei a bicicleta de alguém uma vez e fui no noturno, fui junto, como comunicador. Eu sei que estava unidade móvel, assim, eu ia do lado pedalando, né? Sim. Até a metade, cara, naquela época fumante ainda, fumante, não fazia quase nada de exercício. Até a metade eu conseguia falar tranquilo, né? Depois, e aí, Guto, como é que tá? Mais ou menos. Mas era muito legal. Era legal. Vou pegar uma água para ti ali. Beleza. Né? Mas vai falando, vai contando aí as histórias. Cara, bom, e aí depois disso eu acabei ficando 4 anos parado, cara. Fiquei 4 anos parado assim, eu enchi o saco, sabe? Não de rádio, mas de todo o processo que tinha ao redor. Assim. Digo, não vou mais trabalhar em rádio, não quero mais saber. Obrigado pela água. E não quero mais saber disso. E aí, só dando aula, né? Aproveitando e pegando a maior quantidade de aulas possíveis e tal. E um dia desses, em 2003, eu acabei entrando no mestrado da UX. E, caraca, velho, o valor, né, para pagar o mestrado. Como é que eu faço? Eu dou aula, né? E tinha filho pequeno, né? O que eu vou fazer? 2, na verdade, um adolescente e outra pequena. Como é que eu vou fazer isso, cara? E aí eu acabei, enfim, fui tomar um cafezinho lá no CETEL para bater um papo com alguém, que eu conhecia aquele pessoal todo, né? Quase todo mundo que trabalhava lá, né? E nisso tá o Fernando Bedin, que tu deve lembrar dele, acho que tu conheceu ele também, que trabalhava na área mais comercial, né? Sim, conhecia mais de nome só. Ele estava lá, Guto, cara, eu queria falar contigo. Como assim? Senta aqui. Aí me botou junto com o Inaro Cruz, na época lá, queremos te fazer uma proposta de trabalho, porque a UX FM vai mudar de ser uma rádio jornalística, ela vai ser uma rádio musical. A gente sabe que não está trabalhando em nenhum lugar como radialista, queremos te convidar para vir para cá para apresentar o programa. Eu digo, cara, será que vou ou não vou? O salário é aquele. O salário, né, o piso, né? É o piso do radialista, a gente já sabe qual é que é. E eu fui pensando, escuta, como é que é para o funcionário da UX
que tá tendo aula na UX. Tinha 52%, se não me engano, 57%, 52% de desconto. Tá aí a minha resposta para o mestrado, cara. E aí aceitei. Aí nisso eu voltei a trabalhar. Sim. Nisso eu voltei a trabalhar. E aí a UX passou a ser, e foi aí que a gente se conheceu. Então, acho que porque tu estava ali pelo outro, ali onde tem a rádio comunitária deles, que tinha uma rádio comunitária, eu nunca soube direito como é que era. A rádio comunitária era dos alunos, que é Isso. 87.5, e depois eles andaram repassando ela para a UAB, depois a UAB. Essa mesma aí, essa mesma que foi. É a mesma. Mas, enfim, eu acho que tu fazia o curso de jornalismo, alguma coisa assim, que tu estava por ali? Isso aí foi o quê? 2011? Não, foi antes. Foi antes? Eu saí de lá em 2010. Foi entre 2004 e 2010. Sim, então foi antes. Foi o período que eu estava lá. Que eu comecei a fazer o curso de jornalismo aí foi em 2011. Então eu estava ouvindo provavelmente. Tu foi fazer o jornalismo depois que eu saí de lá. Sim. Mas, enfim, cara, e aí foi. A UX tinha essa coisa também de. É uma rádio com a ideia de ser uma rádio educativa, né? E a rádio educativa é justamente isso. Ela pode, pelo meu conceito, né? Ela é uma rádio que não tem que seguir tendência para agradar pessoas. É uma rádio que ela impõe tendência. Impor parece uma coisa uau, né? Mas é uma coisa muito simples. Se tu não gosta, tu não ouve, né? Mas o que eu achava mais bacana é a possibilidade que ela tinha de fazer uma coisa diferente. Então saía fora completamente das rádios que estavam dominando, né, com excesso de audiência, tocando sertanejo, tocando essa pagodeira toda, que já existia, né? Sim, sim. E aí a gente enveredou para uma coisa diferente. E depois, eu acho que entrei em 2004, eu acho que em 2007, por aí eu fui para a área da coordenação de programação. Aí ela se tornou mais rock, mais rock e flashback tal do que já era, né? E eu achava ótimo isso aí, porque ela dava exatamente o diferencial, a rádio diferente da cidade. Eu adorava fazer isso aí, né? Até que parei. Parei obrigatoriamente em 2010. Então, basicamente, essa é a minha vivência de rádio. E digo sempre, Rodrigo, assim, acho que sei muito pouco. Acho que sei muito pouco, mas eu valorizo aquilo que eu aprendi, né? As coisas que eu gosto, que eu sei que eu gosto. Existem coisas legais sendo feitas hoje, e muitas dessas coisas não vêm a público, né? Sim. Então é muito legal esse processo de camperiar música na internet sem que seja por rádio, né? Por intermédio de rádio, e trazer para a minha própria. Então o que eu comecei a fazer? Quando eu abri a Mapa Mundi, estou fazendo um tipo de rádio que ela é educativa, embora seja pop. Embora ela seja pop. Tem o meu horário da manhã, assim que nem tu. A tua rádio ela tem uma tendência tecnopop, o próprio nome diz, né? Ela tem muita música eletrônica, muita coisa extremamente atual. Tu abre um espaço lá no domingo de manhã para colocar um podcast de música totalmente fora do contexto, né? E aí são músicas gaúchas, urbanas e tradicionalistas às vezes, né? Que é justamente isso. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas enfim, é o lado eclético da coisa. Eu sempre gostei disso. Tu pode ser pop, sim, mas cara, quem te proíbe de ser eclético, né? Eu posso gostar de músicas que aparentemente não tem nada a ver com a outra. E eu botei Mapa Mundi justamente por causa disso, sabe? Que eu tenho músicas de qualquer lugar do continente. Qual é que é dos continentes, né? Qual é que é o critério que a gente tem? Cara, que a música seja legal. Tá, mas isso é um critério meio subjetivo? Sim, admito. É subjetivo. E qual é o problema? Deixa assim. Claro. Deixa ser subjetivo, não tem problema. Claro. Aquela rádio ali tem a cara do Guto. Então tu vai ver muito pop, mas tu vai ver pop bacana, pop legal. Tu vai ouvir muitos anos 80, mas tu não vai ouvir só... Porque mesmo os anos 80, não sei se tu já reparou em alguns programas, são sempre as mesmas músicas. Né? Cara, os anos 80 foram muito mais do que os programas de anos 80. Sim. Então, o que eu estou tentando fazer? E vou garimpando aos poucos, né? Cara, lembrei dessa música, anos 80 ou 90 também, que eu tenho bastante. Lembrei dessa música aqui, isso aqui tocava, né? Eu vou procurar, às vezes, o que tocava nos anos 80 sem ser o top 10, né? Isso aqui tocava, cara, isso aqui é legal. Nunca fez muito sucesso, mas tocava, sabe? E aí tu vai encontrando coisas assim, isso aqui tocava, cara, sabe? Sim. E aí eu vou aumentando, né, a programação. Eu toco música africana, cara. Os africanos têm ritmos
que, enfim, contagiaram, né? Gilberto Gil, Paralamas, tem muitas coisas. A música Alagados, que é um clássico do Paralamas de sucesso, é de um ritmo totalmente africano. Sabe? Tem o Paul Simon, nos anos 80, ainda ele gravou muita coisa com africanos. Então tem aquelas... Cara, tu escuta aquilo, tem vontade de sair dançando. Né? E aí os caras não são conhecidos para nós, raramente aparece alguma coisa deles. Agora, se tu vai atrás e procura, tu encontra muito material deles. Na Mapamundi, tu escuta isso aí. Tu escuta música asiática, tu vai escutar música de matriz oriental. De vez em quando, nem eu sei as... cara, isso aqui parece ser alguma coisa meio lá do lado da Noruega, da Islândia, mas não sei se é. Aquele sotaque, sabe, que tu não entende. Tu escuta música cantada em alemão, sabe? Tu vê que tem coisa ali que é oriental mesmo, sabe? Não sei se não vou saber se é japonês ou chinês ou coreano, mas é alguma coisa ali. E não tem problema de eu saber ou não saber. Importa que é bacana. Né? Essa que é a ideia. E aí comecei com a rádio e junto veio essa vontade de apresentar um programa que eu sempre gostei e o link disso vai ser justamente com a minha carreira de músico. Né? Apresentar um programa de música gaúcha sem ser gauchinho. Essa foi a minha ideia desde o começo. Digo, bom, eu não vou apresentar um programa assim sem saber onde é que eu consigo colocar isso aí. Aí foi que começou a aparecer para mim as ideias das pessoas que estão fazendo rádio web. Quando eu pensei em fazer esse programa, quero citar o nome de um cara aqui que foi importante nesse processo. O nome dele é Márcio Veliur Gomes. E ele é dono de uma rádio web aqui em Caxias chamada Clarim Farrapo. No caso dele, ele só toca música gaúcha 24 horas. Sim. E ele abriu essa rádio junto com um primo dele, se não me engano. Os dois eram sócios e o primo dele arranjou emprego em outra cidade e foi embora. E ele ficou, o cara levou a escada, ele ficou pendurado no pincel. Né? Ficou a ver navios. Exatamente. E eu tinha lançado o meu primeiro CD de músicas e um dia desses ele me descobriu o meu WhatsApp e me chamou. Disse assim, Guto, se apresentou e tal, eu queria que tu viesse aqui na rádio para fazer uma entrevista para divulgar o teu CD. Os cara, com muito prazer. Fui. Né? E aí fui ver o universo das rádios webs, são um universo de rádios com bem menos ouvintes do que uma rádio aberta. No entanto, ela tem essa possibilidade de ser ouvida em qualquer lugar do mundo, né? Desde que as pessoas saibam que ela existe, coisa assim e tal. Né? E, cara, o Márcio é uma pessoa extremamente simpática e eu acho que ele é carismático exatamente pela simpatia e humildade dele. Humildade até em excesso, né? Ele tem a rádio na casa dele, ele fez tipo um galpãozinho, como se fosse um galpão gaúcho, assim, nos fundos da casa, né? Que ao mesmo tempo serve para ele fazer as refeições de família, receber amigos e tal, e funciona a rádio também. Né? Um lugar agradável e tal. E aí eu comecei a ouvir a rádio com ele, eu te convidei também, porque eu sei que tu foi radialista durante muito tempo e tal. Isso agora, recentemente. E eu queria pedir uma ajuda para reformular a minha rádio. Digo, Márcio, eu não sei se eu sou a pessoa certa para isso aí. Eu acho que as coisas, a maneira que eu tenho de fazer, ela foge muito da coisa gaúcha. Né? Até o meu sotaque gauchesco, se eu quiser forçar ele, barbaridade, vai ficar meio, né? Meio forçado, eu acho. Até. Caricato. Caricato. Aí é bem essa expressão. Eles, não, mas eu não quero que seja uma coisa caricata e também não quero que seja... A minha rádio, assim, ela está aberta para várias tendências do gaúcho, inclusive, assim, se tu quiser apresentar um programa que tenha músicas tipo essas que tu grava, eu gostaria que tu fizesse. Cara, eu gostaria muito de fazer isso. Não me convida de novo que eu vou, né? Eu pensei assim, né? Só que assim, isso toma tempo. Tu sabe muito bem, né, cara? Sim. Se tu vai fazer uma coisa ao vivo, tem uma maneira que tu tem, cara, de fazer sucesso no ao vivo, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi na época da estúdio. Tu precisa estar no ar no momento em que as pessoas sabem que tu vai estar no ar. Cara, se tu tem que entrar no ar domingo às 6 horas da manhã, Estúdio 93 tinha isso.
a comunicação ao vivo na estúdio começava às 6 horas da manhã de domingo. Não sei quantos ouvintes tinha. Obviamente que é bem menos do que de tarde, de noite, enfim. Mas tinha gente ouvindo. Cara, se tu chegasse 6h10, já tinha o telefone batendo e alguém querendo saber por que o cara não tinha entrado ainda. Dito bom dia Serra Gaúcha. Né? Agora são 6h02, estou 2 minutos atrasado. Mas tudo bem, vou compensar. Toca uma música ligeira. Né? Brinca, né? Enfim, tu já está no ar. Né? Já está no ar, previsão do tempo, temperatura. Vai, hoje tu tem que te agasalhar, leva o guarda-chuva, papapá. Cara, domingo de manhã tu tem que fazer isso. Porque aí tu vai ter uma audiência fiel. Tu conquista a fidelidade de audiência sendo fiel ao ouvinte. Isso não tem escapatória. Se tu vier todas as tardes e apresentar programa aqui, Rodrigo, daqui a pouco tu vai estar com bem mais ouvintes do que tu está tendo agora. Vai por mim. Só que assim, tu tem que vir todos os dias. Amanhã é feriado, cara. Tem que vir amanhã, sabe? E a gente tinha isso, não tinha feriado. Sim. Na estúdio não tinha feriado nem domingo, nem sábado, nem nada. A gente tinha os nossos... A minha folga na estúdio, eu me lembro perfeitamente, era na quinta-feira. Uma vez por mês a gente juntava ali 2 folgas e aí então tu folgava sábado e domingo. Né? E aí, só que isso era um revezamento que a gente ia fazendo. Né? O Heron era o folguista na época. Todo mundo tinha horário fixo, então na quinta-feira era o dia que o Heron apresentava o meu horário. Né? Meu horário, forma de dizer. Né? O Renan era outro dia, aí o Renan ia lá, o Heron apresentava o programa novo. Né? E sempre com comunicação, sempre com comunicação. Então essas coisas, né? Eu digo, cara, eu não vou conseguir fazer isso primeiro porque eu tenho compromisso com aulas, né? E assim, a cada semestre muda. Na faculdade, por exemplo, eu poderia... Nesse semestre, por exemplo, agora, nesse segundo, eu tenho aulas segunda-feira de noite. No próximo semestre é capaz de eu ter todas as noites. Né? Isso, a gente é professor para todos os turnos, né? Sim. Eu digo, cara, então eu não posso assumir isso. Aí o próprio Márcio, não, mas aí se por acaso acontecer, se tu apresenta o programa na segunda e tu tem que dar aula na segunda, tu passa o programa para terça. Cara, já não é a mesma coisa. Tu já vai estar sendo infiel, não é mais a mesma coisa, sabe? Então eu não gostaria de fazer isso. Eu gostaria que se fosse sempre, né? Mas eu posso fazer isso de forma gravada. Ele, não, aceito. Ele assim, aceito. Nisso a gente já estava revinhetando toda a rádio dele, já estávamos... O Márcio tinha essa coisa de botar a música direto no ar, sem editar a música. Né? Então, às vezes, ficava aqueles passão dos aplausos, de um CD ao vivo, por exemplo, né? Sim, aqueles aplausos e tal, de repente... exatamente, ele que dava aquela cortada, né? Cortada seca. Cortada seca e tal. Tu tem que fazer o fade nisso aqui. Sim. Todas as músicas, todas, cara. Se tu quiser fazer um bom trabalho, tu vai ter que botar ela dentro do editor e tu vai ter que ter um padrão de volume. Né? Tem algumas que tu vai ter que tirar volume, em outras tu vai ter que dar volume. Cara, todas as miles e tantas músicas, todas elas, bicho. Aí eu comecei a fazer com ele. Comecei a fazer essa coisa com ele e ia amadurecendo a ideia de gravar um programa. Sim. Só que eu cheguei à conclusão, cara, assim, ó, o programa, se tu quiser fazer ele bem feito, ele também tem que ser editado, né, cara? Tu não pode ir largando as músicas ali, às vezes dá uma mixagem errada, ou, né, entra a vinheta no lugar onde não deveria entrar. E aí eu digo, isso aqui vai tomar tempo, eu tenho que, de alguma maneira, me compensar com isso aqui. Não significa ganhar dinheiro, mas esse programa ao menos tem que entrar, ele tem que ir mais, né? Sim. Mas assim, Márcio, eu vou começar a apresentar um programa, então um podcast na tua rádio, gravado, tá? Chamado Canções do Sul do Mundo. Tá? E a ideia, então, musicalmente, é um programa de 2 horas, com 4 blocos de meia hora, um pouquinho menos de meia hora, para dar um espaço para os teus apoios culturais. E eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou... o tipo de comunicação que eu vou fazer vai ser muito cuidadosa, porque tu poderá tocar esse programa quando tu quiser. Como para gaúcho não existe parada de sucesso, isso eu acho muito bacana. Gaúcho, quando gosta de uma música, não interessa se a música tem 50 anos. Ela é tão sucesso quanto a música que foi lançada este ano. Sim. Prova aí tá os clássicos gaúchos de sempre que os caras tocam normalmente durante as suas programações, né? Aí eu disse assim, bom, então assim, a locução vai ser... Tu não sabe se é inverno ou verão, tu não sabe se é de noite ou de dia, então eu não vou dizer bom dia, né? Eu não vou dizer boa tarde, eu não vou dizer hoje está frio, eu não vou dizer que hoje é quinta-feira, nada disso. Eu vou tomar todo o cuidado com a locução para fazer isso. Locução atemporal. Sim. E tu coloca quando tu quiser. Daí ele disse assim, então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer
o programa tocando na quinta-feira de noite, na sexta-feira de noite e no domingo de meio-dia. Mas eu não vou gravar 3 por semana, não, mas eu vou fazer o seguinte. Na primeira semana, vai entrar na quinta, o mesmo programa vai tocar na sexta e o mesmo programa vai tocar domingo. Tá, beleza. Na semana seguinte, o programa novo que tu gravou entra na quinta. Vai tocar na sexta e no sábado os anteriores. Na semana seguinte, sabe, vai cada vez empurrando. Na terceira semana já são 3 programas diferentes, né? Já vai, e aí eu sempre vou tirando fora o de domingo e vou passando os outros para o dia seguinte. Para quem não ouviu, ou para quem quer ouvir de novo. Cara, boa. Aí eu percebi assim, aí eu estou trabalhando bastante para produzir um programa de 2 horas, mas ele está ocupando 6 horas na programação lá do Márcio, tu entende? Então ele já começa a ser um pouco diferente, né? Sim. Daí eu disse assim, Márcio, deixa eu te fazer uma proposta que tu vai ficar brabo e tal, se por acaso eu conversar com outras rádios e tentar distribuir esse programa para outras emissoras. Ele disse assim, se eu estivesse te pagando, certamente que eu não ia aceitar, né? Eu quero exclusividade desse produto, mas eu não estou te pagando, né? Na verdade, ninguém está te pagando nada para isso, você está fazendo por conta própria. Então, eu te desejo sucesso. Quer, inclusive, que eu te dê algumas dicas de algumas rádios que eu conheço? Quero. E nisso aí começou essa coisa. Tem muitas rádios, Rodrigo, que estão tocando Canções do Sul do Mundo 3 vezes por semana. Então, a Clarim Farrapo toca 3 vezes por semana. A Rádio Quero de Porto Alegre, que foi a segunda com quem eu comecei a trabalhar, me dou muito bem com o Ricardo, que é o dono lá. Hoje é terça. Não, hoje não está tocando, mas amanhã toca. Sim. Das 15 às 17 horas, segunda, quarta e sexta. Então é o outro programa, outra rádio em que o Canções do Sul do Mundo ocupa 6 horas da programação da semana, tá entendendo? E eu tenho rádios que toca 3 vezes, 2 vezes, caso da Tecnopop, 1 vez. Né? Mas nisso aí, bicho, já são 35 rádios. Então, assim, vale a pena investir no programa bem feito, né? Bem elaborado, né? Investir no conteúdo. Eu sempre tento trazer um conteúdo um pouco mais cultural, assim, né? Uma vez que eu não estou dizendo uma boa manhã de domingo, né? Na Tecnopop ele toca domingo às 11 da manhã, né? Uma boa manhã de domingo para ti que está ouvindo a Tecnopop, aqui Canções do Sul do Mundo, papapá. Tu não tem tu como dono da rádio não tem esse privilégio, digamos assim, né? Então eu tenho que compensar de alguma outra maneira, né? Então o que eu faço? Eu tento trazer algum conteúdo um pouquinho mais de interesse, né? Uma coisa um pouco mais cultural e tal, além das músicas. E aí começou a rolar, acho que faz o quê, cara? Uns 4 ou 5 anos que eu já estou fazendo Canções do Sul do Mundo. Eu não parei para pensar ainda quando é que foi a primeira edição. Mas tá bacana. Sim. Tá legal. Então começamos a entrar nesse mundo do podcast aí, né? Eu lembro que aqui na Tecnopop que começou a entrar tá no número 35 do programa. Começou a entrar aqui na programação. Se eu estou gravando 1 por semana, eu já estava há 30 semanas gravando, certo? Sim. Isso, quantas semanas tem num ano? Eu não parei para fazer essa conta aí. Também não. Eu devo ter lá o programa número 1, né? Deve ter o arquivo no computador o dia que ele foi editado, né? Sim. Editado a última vez, então deve ter ali. Mas eu não parei para ver isso ainda. Eu estou agora na edição 100. Acho que essa semana vai ser a 184, se não me engano. 180, não lembro agora aqui de cabeça. Eu sei que eu baixei, foi ontem ele até o programa. Já está no roteiro ali da programação. Tu tá na 183. Isso aí. Então, eu estou preparado para gravar essa semana a edição 184 do programa. Sim. Aqui na Tecnopop, senhores ouvintes, esse programa toca domingo às 11 horas da manhã. E se quiser ouvir na Mapa Mundi, é domingo ao meio-dia. 1 hora de diferença. 1 hora de diferença. Mas na Mapa Mundi eu estou tocando ainda. Eu acho que eu estou lá no. Porque, como os programas são atemporais, esse é o detalhe, né? Se 1 hora dessas eu não conseguir distribuir, tu tem algum episódio mais antigo guardado, tu pode tocar ele, não vai fazer diferença nenhuma, né? Sim. Lá na Mapa Mundi, eu acho que a gente está tocando 155, eu acho. Né? E tu está bem atualizado, que tu está bem nos últimos aqui. Né? Então não vai ser o mesmo programa numa rádio e na outra. Né? Então é por onde tem muito radialista que está indo hoje, né, Rodrigo? A gente estava falando um pouco sobre isso aí.
Sim. Inclusive, isso aqui que nós estamos fazendo agora, tu tem uma ideia também, né, de disponibilizar isso em alguma plataforma, né? Sim, essa entrevista, inclusive, vai estar disponível no Spotify. Já estou Então, preparando, estou gravando em vídeo também. Quero ver se eu boto no YouTube. Inclusive, depois, na identificação lá, vou passar também os links ali da Mapamundi, passar também os links dos clipes do Guto também, que tem clipes musicais, né, Guto? Tenho, cara, tenho. Daqui a pouco a gente pode falar. Eu posso mandar um abraço aqui, cara? Claro, Aproveitar manda, a oportunidade, manda. olha só, cara. Pode mandar. Nós temos nós temos algo em comum, tá? Nessa rede de rádios que reproduzem o Canções do Sul do Mundo. Uhum. Se tu dá uma olhada aí nos teus ouvintes agora, talvez tu tenha uma setinha lá em Chapecó, Santa Catarina. Chapecó, tá Tem? aqui. Então, quero mandar um abraço para o meu querido e bom amigo Milton Moura, que é o proprietário da rádio. Olha que bacana, o nome dele é Milton, né? E o nome da rádio dele é Miltons. Miltons, olha aí. Miltons, olha que rádio bacana, né? Boa. O Milton ele também apresenta lá o Canções do Sul do Mundo em 2 horários. É domingo de tarde, acho que é às 15 horas. Pô, eu teria que olhar aqui agora, né? E na terça ou na quarta-feira de noite ele apresenta o programa. E também outro baita parceiro, um querido, bons amigos. E, cara, essa é outra coisa bacana, muito típico de rádio web. E para quem apresenta podcast, a gente vai conhecer as pessoas e fica amigo das pessoas. Sim. Tu não vai dizer que o podcast Canções do Sul do Mundo não tem alguma coisa a ver com eu estar aqui neste momento contigo. Com certeza, né, Com cara? certeza, claro. Então, assim, isso tem trazido muitas sensações boas, sabe? De conhecer pessoas. E esses tempos eu fui. Quando é que foi agora? Faz um mês e pouco. Estávamos, eu e a patroa, vamos dar um passeio até ali no Salto do Yucumã, que eu sempre quis conhecer e tal, né? Salto do Yucumã é na região noroeste do Rio Grande do Sul. Não vai muito longe, tu chega em Chapecó. Sim. Eu digo, cara, vamos aproveitar, vamos um pouquinho mais, vamos até Chapecó e vamos visitar o Milton na casa dele. Fomos. Uhum. Então, já somos amigos também da esposa dele e são amigos da minha esposa. Que parceria bacana, né, cara? Isso é uma coisa muito legal, justamente que as rádios web e a parceria do Canções do Sul do Mundo está fazendo. Né? Sim. Então fica um abraço para o Milton Moura e para sua querida esposa Bea. Sim. Aproveitando também, vamos mandar aqui abraço também, pessoal em Porto Alegre que está na escuta aqui do nosso programa. Tem... Quem mais? Eu não sei se o Mendes, tá? O Luiz Mendes, ele comentou aqui na postagem que eu fiz aqui no Face, tá? Eu não sei se ele está ouvindo, mas ele é de Porto Alegre, tá? Pode ser que seja. Então, se por acaso for ele que está ouvindo Porto Alegre, meu irmão, te espero aqui no final de semana. O lado bom das rádio web também é isso, que a gente tem o retorno de quantas pessoas estão ouvindo no exato momento. Exatamente, onde elas estão. Né? Exato. A não ser que o cara coloca aquela coisa aqui. Né? De vez em quando o Paulo, que é o cara que atende a Mapamundi, ele diz assim, não, eu tô te ouvindo. Tu não tá me ouvindo não, cara, que eu não tô vendo aqui a tua setinha aqui, né? Sim. Não, mas para mim, tem alguém em Passo Fundo que tá ouvindo? Sim, tem gente em Passo Fundo. Sou eu. Que o telefone dele deu um sinal lá, uma coisa assim, que tira de onde era. Sim. Mas enfim, tá ouvindo. Tá ouvindo. Tem o pessoal que usa o VPN também, que às vezes está em outro país, mas na verdade não está no país. Também tem eu acho que é isso aí, eu acho que deve ser esse negócio aí, né? Pode ser. Eu não sei muito bem como funciona essa tecnologia aí. Pessoal na Alemanha, pessoal na Rússia. Olha só. Tem uma galerinha que tá sempre na escuta da programação, né? O meu filho, neste exato momento, está na França. Olha que chique isso, hein? E, então, se tiver alguma coisa na França, e ele recebeu essa postagem, que é possível até que ele esteja... Então, eu vou ver o pai aqui de Paris. Olha aí. Ó. Se tem alguma coisa na França, de repente pode ser ele. Né, nesse momento aqui, não. Não? Então não. Tá. Então, por enquanto, enfim. não. Depois puxa a orelha dele. Muito bem, Guto. Vamos fazer um intervalo? Dar uma respirada? Quer tocar uma música aí? Fica tranquilo, cara. Vamos fazer um intervalinho, daí toca uma musiquinha aqui para dar uma mais parecida na garganta, que falou bastante. Vamos só aproveitar e colocar junto aqui, Rodrigo, que aí eu comecei a fazer também, só que esse aqui eu vou tentar fazer diferente, tá? Eu comecei a produzir um outro podcast também, que também está dentro da área das coisas que eu gosto, que é o Baladas de Rock. Olha aí, esse é Baladas legal. de Rock é um podcast diário, de 1 hora,
e em que aí eu aproveito, assim, aí eu tento colocar o meu lado comunicador, aquele comunicador rápido, Sim. que eu faço, que eu costumo dizer assim, é um tipo de comunicação non-stop music. Ou seja, para eu fazer as minhas partes de fala, eu aproveito exatamente as introduções das músicas. Então, estou terminando uma música aqui, a música está entrando em fade, e eu vou mixar com a outra. Ela não vai parar, ela já vai começar, certo? Mas eu estou com um espaço de, sei lá, 13, 14 segundos de introdução antes que o cara comece a cantar. Então, beleza. Eu tenho um segundinho dessa aqui, mais 14 da outra. Então, eu tenho 15 segundos para falar. E esse é o desafio, certo? Botar a locução dentro dos 15 segundos da transição entre uma música e outra. A música não para, non-stop music. E a comunicação é feita em cima. E aí eu faço 2 blocos de 30 minutos, né? Fechar 1 hora de programa. E aí tá o programa Baladas de Rock. Sim. Né? Esse programa toca na Mapa Mundi todos os dias às 19 horas. Só que esse aqui eu pretendo comercializar. Então eu estou gravando bastante. Eu estou fazendo a mesma coisa de não repetir música e de não dizer se é de manhã, de tarde, de noite. É o mesmo tipo de locução atemporal, né? E eu estou com acho que 85 episódios agora, tocando. Sim. E eu quero chegar pelo menos no 100. Porque às vezes eu não tenho tempo de gravar diariamente. Então eu quero ter estocado, digamos assim, sabe? Sim. E aí tem um brotherzão lá em Pelotas que tem uma plataforma de podcast. Né? Ele trabalha com isso aí. E os podcasts que a Mapa Mundi toca, inclusive eu baixo de lá, sabe? E eu quero colocar o meu programa lá também, né, para ver se eu consigo distribuir e de alguma maneira monetizar, que é a expressão que se usa hoje, né? Monetizar a coisa. É uma coisa barata, mas enfim, é um programa de 1 hora todos os dias nas rádios, né? Pode ser interessante. E assim, ó, baladas de rock, né? Não é pesado, né? Não tem caracteriza por não ser aquela velocidade toda, né? E também não tem assim muito, cara, assim, aquela música do Def Leppard's, Love Bites. Tu conhece essa música? Lembra dela? Eu acho que já. Com Yahoo tu conhece no Brasil como Mordidas de Amor. Ela é brega pra caramba. É uma brega. Mas, cara, ela é uma balada de rock que fez sucesso, tá entendendo? Sim. Então, assim, ela toca. Sim. Né? Mas eu também toco Stairway to Heaven, sabe? Do Led Zeppelin. Eu também toco sons do Deep Purple, né? Eu toco coisas de blues, que é o lado mais, né? Então, assim, ela vai desde o mais cult, passando pelo brega. Ele é um programa legal, porque ele tem vários estilos de baladas. Não é só aquela mesma coisa, só aquilo que fez sucesso, sabe? Não. Vai ter uma música do Creedence. Ela tem também, mas não só Creedence. Não só as confirmadas. Então esse é o outro lado de podcast que eu tô fazendo. E adoraria fazer um dia nos 80 também. Olha aí. Mas, cara, não tem tempo, né? Tu tem que te dedicar, né, cara? Tem que se dedicar para poder fazer as coisas. Mas 1 hora sai. Uma hora sai. Uma hora eu me aposento, né, cara? Me aposento de dar aula, aí quem sabe vai sobrar mais tempo para fazer rádio. Mas não adianta. O cara que vive nisso aí É a tal da cachaça. Não tem jeito. É verdade. Tá bom, vamos fazer um intervalo, depois a gente volta com muito mais aqui na nossa programação da Tecnopop Network. E essa trilha, hein? Trilha. Deixar pra te chamar o intervalo, então. Senhoras e senhores, continuem sintonizados aqui na Tecnopop e a gente vai ali e já volta, mas é bem rapidinho, tá? É isso aí. Já estamos de volta. Loucuras de Primavera. Volta já! Muito bem, essas é as loucuras de primavera aqui da programação Tecnopop Network, hoje recebendo o Guto Agostini. Ele que é radialista, é professor, é músico, já tem quantos CDs lançados já? 2, cara. 2 CDs lançados. A caminho do 3º e do 4º, olha só. Olha cara. aí, ó. Olha só. Muito bem. Então tá, Guto, conta um pouquinho mais desse teu lado musical. Só aproveitar aqui, cara, antes a gente mandou um abraço pro Milton, né? Sim. Da Rádio Miltons de Chapecó, ele aproveitou e colocou aqui pra gente, tava ouvindo, né? Que o programa Canções do Sul do Mundo toca lá às terças, às 15 horas, das 15 às 17, terça-feira, exatamente agora tá tocando lá o Canções do Sul do Mundo. E também aos domingos, às 4 horas da tarde. Sim. Né? É a opção que o Milton oferece para quem não gosta de futebol. Pode ouvir Canções do Sul do Mundo na Rádio Miltons. E aproveitar também para mandar um abraço para o meu amigo, que também tem uma coisa em comum com a gente, tá? O Rodrigo,
que é os... Deixa eu só ver aqui, cara, que eu marquei ele. Caramba. Deixa eu só olhar aqui. Acabei perdendo o nome dele. Que eu lembro sempre do nome da rádio dele, que é uma rádio que fica em Candelária. Candelária. Candelária, que é a Propaga Web. Uhum. E... Aldair. Aldair. Eu ia dizer Adelar, é Aldair. O Aldair, que é o proprietário, também meu amigo, eu converso com ele de vez em quando, também rala, né, para colocar a rádio no ar e fazer os seus programas, super organizada a Propaga Web de Candelária. Tá ouvindo a gente aqui, a gente sabe que tem alguém em Candelária que tá ouvindo. Aldair, baita abraço. Também quem está ouvindo nós aqui é o Gilberto Godoy, ele que apresenta o programa de... aqui na programação da Tecnopop, o Festival de Sucessos, às 8 da manhã no domingo também. Grande Gilberto, cara. Ele apresenta ao vivo? Não, ele é gravado. É gravado e faz podcast também. Olha só. Faz. Ele tem uma previsão do tempo também, ele divulga aqui na programação. O Gilberto, a gente sempre se cruzou nessas coisas de rádio, né? Sim. Pra lá e pra cá e tal, desde a época da estúdio. Eu acho que ele tinha alguma coisa... Ali no STC, eu não sei se era na 1010 ou na Caxias, se ele fazia algum trabalho por ali. Depois, na época da UX também, a gente... Enfim, rede social, a gente está sempre se cruzando. Abração, Gilberto. Ele que tem o programa dele aí, das Jovem Guardas. Massa. Nesse clima aí. Não, e o bacana das rádios web é que ela abre espaço para todas essas... Sim. E tem público, né? Cara, a Jovem Guarda tem muito público. As rádios abertas dificilmente vão abrir espaço para isso, né? Uhum. A rádio web tem isso. Tem. Inclusive, além do programa do Godoy, tem além o Canções do Sul do Mundo ali também, que eu tenho a faixa nacional, né? A faixa nacional que começa às 8 da manhã e vai até 1 da tarde, sempre aos domingos. Né? Aos domingos, isso? Sempre aos domingos, que é a faixa nacional. Que tipo de música tu toca? De tudo um pouco? Na verdade, começa então com o Godoy, que é o festival de sucesso aí, com... Mas é só música brasileira? Música brasileira. Aham. Depois tem o programa Brasil, que é só de pop rock das antigas nacional. Depois tem o pop rock gaúcho, que é das 10 às 11. E depois entra o Canções do Mundo. Que aí fecha todo esse lado nacional. Né? Certo. Só os domingos. Depois, durante toda a programação, aí é só música internacional. Né? Certo. É isso aí. Certo. Não, é uma rádio que está segmentada, né? Eu admiro muito isso. Aliás, vamos aproveitar e falar um pouquinho aqui, cara. Vamos tentar vender esse peixe. Mano. Eu acho que tu foi o primeiro cara que me chamou a atenção há anos atrás, que a gente estava conversando, que a gente chama de rádio web, né? Ou rádio online. E não é essa nomenclatura, né? Sim, é uma coisa que eu brigo bastante, é isso aí. Mano. Eu digo, bom, né? Uhum. É porque depois, mais tarde, eu fui mais ou menos pensar um pouco sobre isso aí e acabei chegando a algumas conclusões. Uma delas é que tu tem razão, certo? Porque, na verdade, as pessoas chamam de forma errada, né, rádio. Né? Rádio é apenas a onda sonora que se propaga. Isso é rádio, né? São ondas de rádio, né? Radiofrequência. O que as pessoas fazem ali na UX, que a gente citou há pouco, o que nós fazíamos lá na Estúdio FM, qualquer outra rádio, né? Isso. Tu faz um show de rádio lá no estúdio da rádio, que a gente chama de broadcast, na verdade. Exato. O broadcast é o show, é isso que a gente está fazendo. Tu está me entrevistando aqui, a gente está fazendo um papo, certo? Isso chama broadcast, é o ao vivo, certo? Perfeito. Né? Que, no caso do rádio, se propaga por alguma distância em ondas de rádio, certo? Isso. Vamos lá, Rodrigo. Até alguns anos atrás se propagava mais, né? Porque as pessoas pagavam mais para manter os seus transmissores mandando o sinal até mais longe, certo? Então eu me lembro que na época da Estúdio, por exemplo, a gente ouvia Estúdio 93 indo para a praia pela Rota do Sol, tranquilamente até Lajeado Grande, até depois a gente conseguia ouvir a Estúdio 93. Sim. Né? Então a gente saía de Caxias em direção a Bento, em direção a São Marcos, em direção a Flores da Cunha, tu ia ouvindo direto a rádio até lá. Né? Hoje tu já não escuta, 93.5 tu já não escuta tão longe. Né? Outras frequências aqui de Caxias do Sul, inclusive algumas rádios que se propõem a ser, sem citar nomes agora, mas que se propõem a ser uma rádio da Serra toda, tu não consegue ouvir na Serra toda. Né? Aí tu vai entender por que as pessoas estão fazendo isso. A transmissão por rádio ela é limitada e custa caro. É uma conta de luz e de manutenção muito cara. Eu acho que a rádio que tem o transmissor mais que está mandando sinal para mais longe em toda a região, me corrija se eu estiver errado, acho que é Espaço, né?
Espaço de farroupilha. Essa tu pega em tudo quanto é lugar. Mas eu também fiquei sabendo um tempo atrás quanto eles pagam de conta de luz. Sim. É um e absurdo. para poder ter esse sinal que vai tão longe, né? Sim. Então, assim, essas rádios, elas se obrigam, a rádio aberta, por transmissão via rádio mesmo, né? Elas se obrigam a ter uma grana, a entrar muita grana, né? Sim. Só para pagar os seus custos, né? Aí depois começa custo com o pessoal, né? E não é simplesmente um comunicador, tem outras pessoas que estão envolvidas, né? Tem todo o departamento comercial, tem o roteirista, tem todas essas coisas aí que estão envolvidas no valor que a rádio precisa faturar. Com a entrada das rádios webs, que são infinitamente mais baratas, Rodrigo, eu tenho uma sensação de que a rádio, via rádio, ela está meio que com os dias contados. E as próprias rádios, estas rádios, elas já estão mandando a sua programação via web direto. Tu pode ouvir a rádio, qualquer uma das rádios abertas, tu escuta pela internet também. Sim. E esses dias, inclusive, eu estava ouvindo em Porto Alegre, programa lá, o pessoal se divertindo e achando a coisa mais linda do mundo, que eles estavam sendo ouvidos naquele exato momento em Salvador, na Bahia. Né, e conversando com o pessoal que estava ouvindo via web. Por que tu precisa, então, de um transmissor de rádio, que tu paga um rio de dinheiro, se tu está te comunicando com o teu ouvinte em Salvador, na Bahia, que está te ouvindo pela internet? Sim. Então, assim, com a chegada da 5G, né, com o aumento das coberturas, especialmente, né, qual é que é o grande problema da rádio web? Uma rádio web que está sendo bem feitinha. É que tu vai chegar em alguns lugares que não pega internet. Mas eu, por exemplo, esses dias eu estava passeando dentro de Porto Alegre num domingo de tarde, ouvindo a rádio Mapa Mundi pelo Bluetooth do carro, né? Isso. Eu estava ouvindo a rádio dentro de Porto Alegre, como se fosse uma rádio local. E fui daqui até Porto Alegre ouvindo, com exceção de quando eu vou descer o morro ali, Farroupilha, São Vendelino, ali, que ali tem os lugares que não pega sinal, né? Buraco ali. Exatamente, buraco, né? As sombras, né? Sombras. Aí tu chega, mas quando tu chega ali em altura de São Sebastião do Caí, que aí tu vai passando São Sebastião do Caí, Bom Princípio, que é um pouquinho antes, aí depois tu já vai chegando ali na Charlau, ali, tudo já tem internet direto ali. Então tu vai direto até Porto Alegre ouvindo a tua rádio, sem chiado, sem nada. Daqui a pouco, né, o cara descobre pela internet uma rádio que ele gosta de ouvir, que ele não é obrigado a estar, né, ouvindo sempre aquelas paradas de sucesso que toca sempre aquelas 10, 15 músicas que ficam se repetindo durante o dia. Tu sabe o que eu estou falando, né? Sim. É o dilema das rádios abertas que lidam com a programação voltada para o sucesso do momento, né? Às vezes ela chega a ser meio deprimente até, porque é sempre aquela mesma música, sabe? E músicas do mesmo estilo, assim, sabe? Parece que é a mesma música que muda o cantor e... Sei lá como é que dizer isso aí, né? Então o cara descobre uma rádio web que ele quer, ele vai começar a ouvir aquela rádio web. Sim. E vai deixar de dar audiência para a rádio que está pagando um rio de dinheiro para ter um transmissor de rádio, né? Então, não sei não. Lógico que quem trabalha em rádio não gosta de ouvir isso aí, né? Mas os caras ficam putos. O problema é deles. Sim, e tem aquela coisa que eu sempre falo também, que na verdade o rádio web não seria o termo correto de se utilizar, né? O certo seria a emissora online, que tu está emitindo algo para a internet, né? Exatamente. Mas é uma filosofia bem Não maluca. eu diria que a tua conceituação é mais técnica e ela está correta, né? Sim. Uma emissora online, né? É uma emissora online. Mas como se convencionou dizer rádio, exatamente isso que a gente está fazendo, né? Então fica até bacaninha, né? Sim. O cara dizer isso aí. É verdade. Então, tudo é bem. verdade. Muito bem, Guto. Vamos falar de música então, cara. Vamos falar. Eu tenho uma ligação com música familiar já, Rodrigo, desde o nascimento. Tá? O meu pai foi regente de coral, a minha mãe foi cantora nos corais, em vários corais, ainda antes deles se conhecerem, namorarem e casarem. Então eu nasci numa casa que se respirava música. E o lado bacana, assim, tanto meu pai como minha mãe, eles vieram do interior para a cidade, na cidade de Lajeado, certo? Mas ambos são interioranos. Então eles tiveram esse conhecimento, assim, eles ouviam rádio quando eu era pequeno,
Então era a rádio da cidade, né? Rádio Independente, a rádio lá de Lajeado. E a Rádio Independente tocava estilos de músicas urbanas, digamos assim, nos programas de música. Mas eles tinham trazido muito da cultura dos lugares de onde eles estavam, aquela coisa do interior. O meu pai, de onde vem meu sobrenome italiano, né? Agostini, né? Com essa cultura italiana de cantar Massolini di Fiore, essas coisas, são tudo coisas que eu conheço desde pequeno. Sim. E a minha mãe, sobrenome Ruschel. Então tem um lado alemão nisso aí. A primeira língua que a minha mãe aprendeu a falar foi alemão. Tanto que até hoje ela tem, hoje com quase 90 anos, ela fala, a sintaxe dela do português, ela não é uma sintaxe comum, porque ela é adaptada do alemão que ela falava primeiro. Sim. Então, as músicas em alemão também elas foram muito comuns para mim quando eu era pequeno. Talvez tenha sido isso que acabou me dando essa ideia assim de abrir, sabe? Se é para lidar com um tipo de música só, eu não consigo, sabe? Eu acho muito... É chato, é um mundo muito pequeno, sabe? Tu querer lidar com só esse tipo de música, sabe? Eu tenho essa concepção para mim. Sei que às vezes é difícil até tu conseguir passar essa ideia ou convencer os outros de que eu estou certo. Então, o que eu tento fazer? Cara, eu vou cuidar da minha vida. Né? Vou cuidar da minha vida eu do mesmo jeito. Mas, assim, já me incomodava quando eu trabalhava em rádios como a Estúdio, às vezes, que às vezes vinha o Heron lá e disse, cara, tu trocou música da programação aí, por quê? Aí eu tinha que dar uma mentira para ele, dizer para eles, porque eu não achei ela em tempo, tava na corrida e não consegui pegar. Naquela época a gente tocava em CD, né, cara? Não estava em MP3, a gente tinha que achar o CD, não achei o CD, não estava no lugar, tinha uma parede lá com milhares de CDs, né? Ele não estava no lugar certo, no número certo, não achei, perdi. Era mentira. Era porque aquela música tocava toda hora. Sim. E eu não queria dizer para ele, cara, eu estava vindo para a rádio aqui, eu estava ouvindo o rádio no carro e já tocou essa música. Aí eu entrei uma hora, depois tinha que tocar a mesma música de novo, eu não queria. Né? Então eu fui tendo para mim mesmo essa coisa assim mais ampla no sentido de gêneros de música. E fui trazer isso para minha concepção de música, né? Quando eu comecei a fazer música. Sempre gostei muito de escrever, sempre tive muito envolvido com literatura, essa coisa de poesia, gostar de escrever mesmo e tal, né? A parte que eu achava mais bacana da música é escrever uma letra. Né? Tinha participado de alguns festivais, aí quando mais novo e tal. Até ganhei alguns prêmios, algumas coisas assim e tal. Eu me empolguei por essa coisa de escrever letra. E desde que eu estava em Caxias, eu me meti aí a tocar com o pessoal aí. Sim. Tinha banda por aí, surgiu alguma oportunidade, eu estava junto. Uma época surgiu até a oportunidade de ser músico de baile. Eu digo, mas eu vou entrar numa empreitada que eu não vou poder trabalhar em rádio, ou um ou outro. Os dois não tem como fazer. Né? Enfim, eu acho que até hoje eu sinto falta disso. Eu gostaria de um dia ter sido músico de baile, para viver essa experiência. Sei que é pesado, conheço várias pessoas que fazem isso e já fizeram. Todo mundo, é pesado, mas é bacana. Sim. Enfim, essa eu não vivi. E estava nessas aí, né? Tentando compor música, mas tentando também, Rodrigo, agradar um certo mercado, digamos assim. Fazendo uma música bem pop, bem voltada para um determinado mercado. Digo, um dia desse alguém vai ouvir uma música minha e vai dizer, cara, isso aqui é muito legal e eu vou ser famoso. Passava essas ideias na cabeça. Né? Enquanto isso não acontecer, eu vou tentando fazer. E, enfim, em terminado o mestrado, cara, 2006, acho que um ano por aí depois de terminar o mestrado, quando estava com a cabeça mais tempo livre para fazer as coisas, eu fundei uma banda com o intuito de tocar em bar e que no final ela passasse a ser uma banda autoral, de músicas autorais. Mas primeiro a gente ia ter que fazer aquele processo de tocar em bar, né? E aí a gente fez isso de 2006 até 2013. Assim, ininterruptamente. A gente tocou na Redondeza em tudo quanto foi bar que apareceu, né? Bares que não existem mais, outros que existem, enfim, tocamos tudo quanto é lugar. Pegamos essa experiência de palco e, de repente, começamos o processo de gravar coisas autorais que, basicamente, eu tinha escrito ao longo desse tempo. Assim. De novo, essa linha de composição, tentando agradar um mercado, famoso eixo Rio-São Paulo, vamos colocar assim, sabe? Sim. Fazendo uma música pop, né, com letras
letra que diz algo, mas que não diz muita coisa. Vamos colocar nesse sentido, assim, se é que dá para entender isso, né? Uhum. Até que um dia, cara, meio que sem querer, cara, meio sem querer, assim. Sem querer é uma expressão fortuita, assim. Eu acho que os astros conspiram às vezes, sabe? Uhum. Me surgiu uma letra na cabeça em função de um riff que eu tinha ouvido de uma banda de rock, assim, sabe? E me veio uma letra, só que era uma letra totalmente gaúcha. Uhum. E eu pensei cá comigo mesmo, assim, essa é a minha cabeça funcionando, né? Juntando os elementos, é justamente isso, né? Uhum. Juntando os elementos que eu não... né? Que eu, a princípio não deviam ser juntados. Uhum. Só que antes mesmo da música sair, cara, eu comecei a me lembrar da música do Rio Grande do Sul desde que eu conheço ela. Né? Aí eu me dei conta assim, cara, o Rio Grande do Sul tem um hino que é uma música totalmente urbana, chamada Vento Negro, certo? Uhum. Quem aprendia a tocar violão nos anos 70, aprendeu a tocar Vento Negro. Todo mundo dos anos 70, Ré maior, tu vai aprender a tocar Vento Negro. Teve uma época que tu entrava em lojas que vendia aparelhos, instrumentos musicais, geralmente tinha uma placa lá, né? Porque o cara pegava e começava a dedilhar alguma coisa, né? Uhum. Proibido tocar Vento Negro. Todo mundo sabia tocar Vento Negro, sabe? Então, cara, essa é uma música que ela é gaúcha, mas ela não é gauchesca. Depois eu fui prestar atenção na letra dela, ela não é nem sequer gaúcha. É uma letra, né? Vento Negro fala sobre a liberdade que deverá vir através das transformações que a sociedade deverá fazer e tal. Uma coisa bem... José Fogaça, que depois virou político e coisa assim, né? Um mundo mais justo para todo mundo. Enfim. E eu fui pensando em outras músicas que a gente foi ouvindo. Por exemplo, no início dos anos 80, essa música virou um sucesso nacional, cara. Tocava no rádio toda hora, uma música que dizia assim no refrão: deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Uhum. Né? Todo mundo conhece essa música. Cara, essa é uma música pop com uma letra que fala de coisas, fala de um jeito gaúcho sobre coisas gaúchas. Então, cara, tá aí, por que não, né, cara? Sim. Por que é que não? Né? E aí, depois tá completando 25 anos agora, o disco Ramilonga, do Vitor Ramil, que talvez seja o cara que mais entrou nisso, assim, de fazer uma coisa gaúcha com um jeito totalmente brasileiro, um jeito totalmente Caetano Veloso de ser, digamos assim. Né? E eu acho tudo isso que eu falei para ti genial. Os irmãos Cleiton e Cledir, né? Os Almôndegas, de onde veio o Vento Negro, o Vitor Ramil, que é irmão deles, Sim. o Bebeto Alves, que é um cara que segue mais ou menos essa linha, sabe? Que ele transita entre campo e cidade, sabe? Toda a música do Bebeto Alves, mesmo quando ele quer cantar algo que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, tem um sotaque gaúcho, sabe? E eu disse, cara, eu sou gaúcho, eu me entendo como gaúcho, me identifico como gaúcho, porém eu sou um gaúcho da cidade. Que a gente não precisa tratar de forma pejorativa, né? Ah, o gauchinho cola fina. Tipo esse cara que tem aí que faz as gozações, o gauchão de apartamento, gaúcho de apartamento, enfim. É um humorista. Que ele tem uns podcasts que é o gaúcho de apartamento. Tudo para ele, né? Então ele criou uma coisa que ele mesmo tira sarro dele. Cris Pereira? Não, o Cris Pereira é o Gaudêncio. O Gaudêncio, né? Tá. Então eu tô confundindo. É um outro cara que eu não lembro o nome, mas enfim, não vê ao caso. O Gaudêncio do Cris Pereira já é para ser o gauchão mesmo, grosso, né? Sim. Esse que eu estou falando, não, é o gauchinho de apartamento, usar bombacha cor-de-rosa, sabe? Então, mas ele mesmo cria um personagem para as pessoas tirarem sarro dele com essa coisa do conservadorismo tradicionalista, né? E para mim é uma outra perspectiva que eu comecei a... Cara, 85% da população do Rio Grande do Sul nasceu e vive na cidade, certo? Sim. A nossa realidade, a tua realidade, a minha realidade, é uma realidade urbana, mas nem por isso tu deixa de ser gaúcho. E essa coisa, a lida gauchesca, né? A lida de cavalo, de doma, de laço e tal. Ela é uma lida assim. Ela não é uma lida de todo mundo. Muito antes, pelo contrário, é uma lida de muito pouca gente.
Então, como é que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos música que trabalha esse universo, né, da lida campeira, certo? Nós temos uma música que lida com o universo da lida do baile, sabe? Nós temos os tchê isso, tchê aquilo, sabe? Do baile de gaúcho, certo? Beleza. Nós temos até rock gaúcho. Vou pegar o rock de galpão, por exemplo. Né? O rock de galpão parece que agora estão começando a lidar com músicas autorais. Eu estou curioso para ouvir isso aí. Eu me dou com o pessoal. O Gustavo, que é o baixista deles, o Viegas, já tocou comigo também. Então, a gente até tem uma relação com isso aí, né? Então, assim, tem o rock gaúcho, beleza. Tem um rock com cara de gaúcho, certo? Nós temos rap gaúcho, cara. Nós temos rap gaúcho. Isso é bacana, certo? Mas nós não temos uma música pop gaúcha, ou uma música popular gaúcha. Quer dizer, não tínhamos, né? Sim. Tem o Guto Agostini. Tem o Guto Agostini que trabalha com esse tipo de música. O que eu comecei a fazer, Rodrigo, quando começou a me vir essa coisa de trabalhar a música, uma melodia pop, com uma letra gaúcha, com um jeito gaúcho de falar coisas universais, vamos colocar assim, certo? Só fazendo um parênteses, todas essas músicas que tu citou entram no programa do Pop Rock Gaúcho aqui da Tecnopop. Oh, que maravilha, cara. Das 10 às 11 da manhã aos domingos. Aos domingos, eu fico feliz. Feliz pra caramba, muito feliz mesmo. Inclusive a música do Guto Agostini tá ali. Olha só, bacana. Já fica o convite pra ti, índio velho. É isso aí. Tecnopop, domingo de manhã. Mas enfim, Rodrigo, eu comecei a investir nesse tipo de composição, sabe? De não ficar dizendo, para eu fazer esse tipo de letra aqui, eu preciso de que isso seja uma milonga, ou um chamamé, ou um rasguido doble, ou sei lá o quê, sabe? Sim. Cara, eu tô fazendo uma coisa aqui meio pop, certo? Mas eu tô com uma ideia de falar isso de forma gaúcha, né? E eu comecei simplesmente a deixar fluir esse processo, que foi exatamente o que aconteceu em 2013 em diante, ou seja, não faz 10 anos ainda. E aí sim, a banda terminou, eu tava solito e tal, né? Mas não vou parar de fazer música, eu pensei cá para mim, né? E comecei a compor, cara. Comecei a compor. E um dia desses, eu estava falando com o Valdir Verona. O Valdir Verona é uma figura, assim, ele é não apenas um músico, um excelente músico, mas ele é produtor. Então ele é um cara que sempre consegue te dar umas dicas legais do caminho que tu deve seguir, ou coisa assim. Né? E o Verona, ele é um cara muito favorável também a essa coisa desse gaúcho urbano. Ele tem uma visão muito parecida com essa visão. Embora ele trabalhe mais com violão de 10 cordas e com música instrumental, né? Mas ele tem coisas assim, cantado também, que ele não é um gauchão, sabe? E aí eu falei com eles, cara, quem sabe vamos tentar gravar umas guias aí, legal, bacana e tal, botar um acordeon junto, né? E vamos tentar submeter isso ao Financiarte, quem sabe, né? E aí tu consegue, de repente, fazer um CD, e tu estabelece uma coisa, tu estabelece um marco inicial, digamos assim, de uma linha, né? Que tu pretende fazer. Eu digo, tu topa ser o produtor? Opa, tô dentro. E aí começamos a trabalhar com essa ideia. E aí, cara, no momento que abriu o canal, digamos assim, do éter vindo para o cérebro desse que vos fala, sabe? E eu costumo dizer, as músicas elas não são minhas. Eu fui usado como instrumento, alguém colocou elas aí, sabe? Sim. Cara, começou a vir uma em cima da outra, começou a vir um processo, assim, sabe, de composição de músicas que elas lembram musicalmente alguma coisa do Sul, né? Mas as letras são totalmente do Sul. Se não são temas do Sul, são temas universais com um jeito gaúcho de falar, né? E aí surgiu, começou a surgir esse estilo e estava tanto tempo maturando, eu acho que quando veio pronto, né? Então saiu o Fim de Ciclo, que foi o primeiro CD, ele saiu pelo Financiarte em 2015, ele ficou pronto. Então é a data que eu oficialmente lanço então a minha carreira de cantautor a partir do primeiro CD, né? E no ano passado, 2021, veio o segundo,
Aí esse não teve verba pública, esse foi com meu mesmo esforço, é totalmente independente, que é o Massanilha. E o Massanilha é interessante porque a capa dele tá escrito Massanilha, mas pelo alfabeto fonético, que os professores de letras estudam na faculdade. O alfabeto fonético. Então, eu acabei criando o nativismo universitário. Eu dou risada. Criei o nativismo universitário. Mas dou risada com isso, que lógico que é uma brincadeira. Sim. Mas já é um CD mais elaborado do que o primeiro, dentro de um estilo que eu tô fixando, né? Então, nessa altura, eu tô com 2 CDs, né? E para promover os CDs, então vai lá o famoso canal do YouTube, né? Que eu aproveito para convidar as pessoas, quem não viu, né? Que gostaria de ver. Guto Agostini, procura Guto Agostini no YouTube, vai estar lá o canal. Tem vários. Eu fiz um show, né? Eu fiz um show que tem a maioria das músicas do primeiro CD, né? Estão em formato de show, com algumas participações especiais e tal. Mas tá um trabalho bem feito. E é lógico, tem que investir, né, Rodrigo? Então eu acabei pegando a Spaghetti Filmes para fazer esse trabalho de filmar e tal. O Lissa e a turma deles são sensacionais, sempre foram. O Lissa também é outro cara que se identifica com esse tipo de trabalho, né, do gaúcho urbano. Então ele está junto comigo. E depois, mais para o segundo CD, a gente começou a trabalhar com um clipe que tem hoje. Então acho que do disco novo, do Massanilha, eu acho que já são 3 clipes. 3 ou 4. Me perdi agora. São 3 clipes. 3 clipes bem feitos, clipes bem profissionais mesmo. Que aí é a questão da divulgação, do trabalho de divulgação. Esse tipo de coisa que eu faço para fazer show não é uma coisa tão simples. Porque aí, quem é que as pessoas querem de show? Querem o gauchão mesmo, para valer. Né? Então, os lugares que tem por aí, eles querem os gauchada mesmo, né? Então, a gente tem que meio que criar o próprio espaço e não ficar esperando que alguém convide. E criar o próprio espaço significa que tem que botar um dinheiro que às vezes não tem, né? Então esse é o trabalho. Mas enfim, vamos trabalhando, vamos promovendo, em algum momento, em alguma hora vai sair um show de novo. Né? Aí a gente aproveita todo o aparato, filma, né? Tira novos vídeos desse show, enfim, e vamos trabalhando. Fora isso, então finalizei o segundo CD e imediatamente comecei a pensar no terceiro já, que já está com algumas músicas gravadas. Enfim, esse não tem uma data certa para lançamento, até porque as pessoas estão lançando músicas avulso agora, que dá mais... Sim, dá mais retorno. Dá mais retorno tu lançar uma música avulso, né, melhor do que tu lançar o CD inteiro. Que a recepção da pessoa, normalmente, para um CD ou para música avulsa é a mesma. Então lança uma música avulsa, sei lá, cada 2, 3 meses... Então, tu está sempre lançando alguma coisa. Um mercado que mudou a forma de agir, né? Então, isso a gente tem que se adaptar, não tem como. Mas é lógico, quando a gente chegar, sei lá, com 11, 12 músicas lançadas, aí a gente compila isso aí tudo e coloca num CD, com capa, enfim, com encarte. Eu ainda sou dessa, eu acho lindo do teu encarte do CD, tudo direitinho, acho bacana. O legal era quando era LP, né? Melhor ainda. Capa dupla ainda, melhor. O cara abria aquilo, ficava sentado e olhando aquilo, cheio de fotos e coisa, né? Era mais legal. Enfim, tempo que não existe mais. Né? É verdade. Agora é tudo digital. E junto com isso, por isso que eu falei terceiro e quarto antes. Junto com isso, Rodrigo, junto com esse terceiro CD que a gente já está projetando, eu comecei a fazer um trabalho, um trabalho um pouco mais voltado na tentativa de ir nas linhas de festivais, para tentar colocar uma música ali no festival. Essa linha é uma linha um pouco mais nativista mesmo, mais terrunha, sabe? E aí eu fiz uma parceria, uma bela parceria, sou grato com isso, com um cara que é um bom amigo meu e admiro ele enquanto músico também, que é o Adolfo Kaiser Neto. O Adolfo, ele inclusive as pessoas que não são chegadas a coisas gaúchas conhecem ele por ser o guitarrista da banda Bete Balanço, que às vezes toca em algum lugar por aí, eles estão tocando. Mas enfim, ele é produtor, compositor, cantor, toca violão também, e a gente está fazendo essa parceria então para fazer músicas um pouco mais para o lado nativista mesmo, né? Para tentar ver se a gente chega em algum festival e coisa assim. Esse é o Parceiros de Inspiração, que deverá em breve, então, gerar mais um CD, que no meu caso deverá ser, então, o 4º CD. E essa é a história da música.
Que quando as pessoas... Tá, mas agora explica a tua música. Né? Cara, eu acho melhor não explicar. Eu acho melhor tu ouvir, que fica mais fácil de entender do que eu explicar. Como assim música gaúcha, mas com letra pop? Sim. Né? Ou, música pop com letra gaúcha. Como assim? Cara, escuta lá. Eu acho que é mais fácil. Show de bola, Guto. Isso aí. Esse é o Guto Agostini aqui na programação da Tecnopop. Hoje, participando aqui do nosso programa. Tomei conta do teu programa, né, Tchê? Mas é essa a intenção, Tá bom, essa é a ideia. Essa é a ideia. Quanto mais o convidado falar, melhor anda o programa. Aí tu tá me explorando, né, cara? Tô brincando, claro, né, cara? Show de bola. Acho que é isso, né, Guto? Não cara, sei. eu falei tudo. Eu acho que se eu falar mais, eu vou ter que dar número de conta bancária. Eu não vou querer fazer isso aí, né, Tchê? O Pix? Exato. Vou ter que dizer em quem eu vou votar. Tá louco, cara? Pelo amor de Deus, não quero arranjar briga com ninguém. Exato, né? Então, mas enfim, eu acho que eu falei totalmente sobre essa questão da música, que são umas coisas caras para mim, né? Caras, importantes para mim, né? Essa questão da... O cantautor ele tem uma coisa interessante, né? O cantautor é o cara, isso por definição, tá? Ele é o cara, ele é um menestrel das coisas que ele vive, vamos colocar assim, né? Então, assim, ele é o cara que faz a leitura do local onde ele vive e ele mesmo canta isso. Sim. O cantautor, ele não tem por obrigação ser um exímio tocador de violão, por exemplo, ou um exímio instrumentista. E ele também não tem obrigação de ser um exímio cantor. Mas, assim, ninguém conhece como ele mesmo aquilo que ele está sentindo, né? Por quê? Porque foi ele que escreveu. Né? Então, isso é uma coisa muito cara para mim, é uma coisa muito importante. Tu me deu um espaço enorme aqui para falar sobre isso. Né? Eu te agradeço. Outra coisa que é importante para mim, para ti também, é essa questão da rádio, né? A história da rádio e o que a gente está fazendo em rádio. Isso é uma coisa importante para mim também. Tu deu um espaço enorme aqui para falar sobre isso. Né? Eu fico muito, muito grato para ti em relação a isso. Enfim, e o restante, a carreira de professor e coisas triviais, digamos assim, do dia a dia. Quanto tempo faz que a gente está falando, cara? Faz quase 2 horas, eu acho. Parei para contar. Pois, olha, já faz 2 horas. O tamanho desse teu podcast aqui, cara, pelo amor de Deus. 2 horas. Então, falei tudo que tinha que falar, tá ótimo. Sim. Tu deve conhecer o Juliano Flores, né? Claro, com certeza. Tava falando com ele essa semana, ele tava me contando... Disse para ele que o Guto ia estar aqui no programa, disse, Guto, tal. Sim. Aí ele disse para comentar que esse ano aqui, a Estúdio 93 ia completar 35 anos no ar. Olha só, cara, ele me falou, o Juliano, eu conheci ele a partir justamente da Spaghetti, que ele abriu a empresa junto com o Lissandro Stalivieri, ambos abriram, né, a empresa juntos, e eles me chamavam, eles eram os primeiros que me chamavam fora da Estúdio, ainda na época da Estúdio, eles me chamavam para gravar comerciais, né, às vezes alguns institucionais para empresas, assim, tal. Sim. E desde lá a gente é amigo. Depois ele saiu fora e começou a trabalhar por conta, então a gente perdeu um pouco o contato. Com o Lissandro eu continuei mantendo mais. Mas seguidamente eu vejo alguma coisa do Juliano. Sim. E ele é filho de um cara que foi lendário no rádio também, né, o Gildo. Sim. E ele tem feito várias coisas, eu acho que até como uma forma de homenagear o pai, mas acaba resgatando coisas que são importantes para a cidade inteira. Né? E esses tempos ele me falou que ele quer fazer alguma coisa associada à Rádio Estúdio 93, em termos de documentário, porque estaria completando uma data emblemática, né? Exatamente. Até quero trazer ele aqui uma hora dessa. Legal, cara. Estou combinando com ele para ele vir aí e ele contar. Ele tem muita... tudo que ele pesquisa e que ele já leu e produziu, o conteúdo que esse cara tem, né, de informações, cara, ele é fantástico, né? Tem uma tarde inteira para falar com ele sem repetir assunto aí. Sim. Até ele fez uma época aí um documentário sobre essas rádios aqui da cidade. Sim, que é bem legal. Sim. Tá tudo à disposição no YouTube, né, cara? Tem. Eu acho excelente isso aí. Acho muito bom isso aí. Show de bola, Guto. Acho que é isso, né? É isso aí. Muito obrigado, cara. Obrigadão mesmo pelo convite. Desculpa se eu me passei, se eu conversei demais. Mas tu disse que né, tu deixou livre. Diz assim, a proposta é essa, então beleza. Aproveitei a possibilidade. Muito bem, esse é o Guto Agostini, que participou aqui com a gente.
Então, agradecer ao Guto que se dispôs a vir aqui no estúdio da Tecnopop, que é o nosso primeiro podcast aqui na... Isso aí. Deixa eu aproveitar, Rodrigo, acho que diga. cabe, tá? Deixar um abraço generalizado a todas as pessoas que estão nos ouvindo ou que nos ouviram ao longo dessas 2 horas. Eu fico muito feliz mesmo, certo? Né? E assim, deixar à disposição as redes sociais para quem eventualmente quiser fazer contato, né? Claro. Então assim, Instagram, Guto Agostini Músico, certo? Ou Mapamundi Web Rádio. Que também a gente tem, aí vai encontrar o link para a rádio lá, certo? Sim. E no Facebook, Guto Agostini, ou no YouTube, Guto Agostini. Então tem todas, entrando numa dessas aí, tu vai ver o que tem de rádio, o que tem de podcast, o que tem de música, tá tudo lá. Vai encontrar em Facebook, Instagram e YouTube, tudo. E um beijo no coração, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Imagina, a gente que agradece a tua visita aqui na programação da Tecnopop, em Chapecó, Porto Alegre, Caxias do Sul, Alemanha, enfim, uma galera aí na escuta da Tecnopop. Auf Wiedersehen, pessoal da Alemanha, tá? Auf Wiedersehen. É isso aí. Dankeschön und Auf Wiedersehen. Olha aí, ó, já sabe até falar em Olha alemão. só, Né? tá. Que é o quê, cara? Eu disse muito obrigado e até mais. É isso aí. Valeu, Guto, um grande abraço.